Vamos lá, bom dia para todo mundo, bom sabadão aí para todo mundo. Aqui em São Paulo permanece um frio do Polo Norte. Parece que esse frio agora veio e não vai mais embora. Então eu coloquei esse ambiente verdinho aqui atrás, né, para lembrá-los que hoje é sábado, então hoje a gente vai poder depois da aula fazer coisas mais divertidas. Não que a aula não seja divertida, eu acho ela mega legal. E para a gente lembrar aí também de um dia de sol, porque aqui em São Paulo hoje tá o típico dia de São Paulo, né? Tudo nublado. Já peço desculpas aí pela voz que está engrossando, mas é fim de semestre. Isso é mais do que normal, essa voz engrossando, que ela também já vai ficando cansada, tadinha, né? Então essas coisas vão acontecendo. Mas o que nos traz aqui hoje é para a gente conversar um pouco sobre a estrutura das seguintes peças. A gente vai conversar sobre a estrutura de um agravo de instrumento em recurso especial e a gente vai conversar sobre o cumprimento de sentença de uma ação de alimentos, tá? Então, são essas duas peças aí que a gente vai conversar. Eu vou começar a nossa conversa falando, então, do agravo de alimento no recurso especial, tá? Uma coisa que a gente precisa entender antes da gente chegar aí nessa peça em si, a gente precisa lembrar que esse agravo de instrumento em recurso especial é na intenção de destrancar o recurso especial, né? Então, na história em que a gente está trabalhando, a gente chegou num ponto onde o recurso especial foi apresentado, o tribunal entende que esse recurso não tem que subir, tendo em vista que ele não feriu lá nenhum tipo de legislação, não tem cabimento esse recurso especial. E aí, qual que é a alternativa que a gente tem? É o agravo de instrumento dentro do recurso especial, informando que, na verdade, a gente tem sim um cabimento para esse recurso especial. No entanto, vocês vão ver que dentro da peça, a fundamentação desse agravo ela é muito parecida com a fundamentação do próprio recurso especial, porque a intenção é convencer de que esse recurso especial ele precisa subir, ele precisa ser analisado pelo STJ, uma vez que a gente tem aí, uma vez que feriu essa legislação infraconstitucional. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a estrutura. Então, tá aqui a estrutura compartilhada. E vamos verificar, então, aqui o que a gente precisa fazer nesse agravo de instrumento de recurso especial, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, que nós vamos interpor, a gente vai apresentar esse recurso, tá? Para o Tribunal de Justiça que não está autorizando que o recurso especial suba. Então, no caso aqui, a gente vai apresentar para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que é aonde a gente está trabalhando, onde o nosso processo se encontra, né? Então, é a Juliana, primeira coisa que a gente vai entender. Oi. essa era a minha dúvida. Para quem o endereçamento do agravo em recurso especial? O endereçamento ele é feito para o mesmo juiz que a gente apresentou o recurso especial, e aí a gente vai ver depois que nas razões do agravo a gente pede para que ele seja encaminhado ao Supremo, tá? Ao STJ. Então, o endereçamento ao desembargador presidente do Tribunal de Justiça, tá? Pedindo, então, para que o recurso suba para o STJ. É a primeira coisa que a gente precisa verificar aí, tá? Aí a gente tem o número de processo, que nós não temos esse número, né? Então, o Luiz Augusto, já qualificado por seu advogado, a gente coloca os dados do advogado, porque na estrutura do agravo de instrumento, o mais importante são os dados do advogado para que eles possam ser intimados para apresentar as contras-minutas, né? Então, esse é o ponto mais importante aí, né? Então, os dados das partes, isso a gente já sabe muito bem como que é. Não se conformando não se conformando com R acórdão
pelo que deu provimento para reformar a decisão interlocutória, né? Então, a decisão interlocutória é a decisão que impede de que o recurso especial seja analisado, ele vai interpor agravo de instrumento em recurso especial. E aqui, ó, vocês começam a perceber que a estrutura é muito parecida com a estrutura do recurso especial, porque até o artigo 105 da Constituição a gente usa, tá? Então, vocês vão perceber que a gente vai usar praticamente a mesma fundamentação do recurso especial, tá? Para que esse recurso possa ser recebido. Então, a gente fala que a gente vai interpor agravo de instrumento em recurso especial, requer que o recurso seja recebido e processado, que é o mais importante, informar que você está deixando de fazer o recolhimento de eventuais custas, uma vez que a ação popular, né, ela já informa da imunidade, da isenção desse recolhimento de custas. Então, é importante você dizer que você está deixando de recolher as custas por esse motivo, tá? Porque a ação popular te informa da não necessidade do recolhimento dessas custas. E aqui, observar a tempestividade do recurso, tá? Então, é importante que você diga aqui que esse recurso é tempestivo, tendo em vista que a decisão interlocutória que impede que o recurso especial seja analisado, ela foi publicada no dia tal. Por esse motivo, nós temos um prazo de 15 dias para que seja analisado, então, para que seja interposto o agravo de instrumento, tá? Então, aqui é importante que você fale da tempestividade, tá bom? Então, verifique aí como que consta do problema essa característica de tempestividade, informar que você está apresentando agravo de instrumento de forma tempestiva e dentro do prazo estabelecido pela legislação, que é esse prazo de 15 dias, tá? Então, é importante levar isso em consideração. Termos em que pede deferimento e, dessa forma, a estrutura da interposição está pronta, tá? Aí a gente vai para as razões. Oi? Ah, não, continua, né? Ah, tá bom. Não, continua aqui, só interposição. Tá. Vamos lá. Aí nós vamos para as razões do recurso, tá? Você pode chamar de razões do recurso, tem gente que chama de minuta de agravo de instrumento. Eu não vejo muita diferença, porque quando a gente fala de agravo de instrumento, normalmente a gente fala de minuta, né? Então, eu não vejo aí muita diferença. Tanto faz, aquilo que você se sentir mais confortável. Oi? Outra coisa, eu assisti o vídeo lá da seção 5, constitucional, onde o cara lá fala que o agravo de instrumento era antes do CPC, agora é agravo em recurso especial, esse instrumento caiu. É isso que foi a explicação que ele deu, não se usa mais o agravo de instrumento. Como é que fica isso? Na verdade é uma questão de nomenclatura, viu, Reinaldo? Tem gente que ainda adota o agravo de instrumento em recurso especial, tem gente que adota o agravo em recurso especial, tanto faz. Então tá bom, beleza. Tanto faz, e não faz diferença. Oi? Mas eu fiz com essa nomenclatura de agravo em recurso especial e a tutora disse que está errado. Ela falou que tem que ser agravo de instrumento. Isso, ela só me deu a minha nota. Então, tá vendo? É uma questão de nomenclatura. Porque, assim, o que a gente precisa entender, tá? Quando a gente fala de agravo de instrumento, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente trabalha com 3 artigos, tá? Eu vou até... Peraí que quando eu vou falar essas coisas, eu gosto de olhar para vocês. Quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente fala de 3 artigos básicos. A gente fala do 1015, que é um rol taxativo. A gente fala do 1016 e a gente fala do 1017, tá? Então, no 1015, ele vai trazer lá em quais hipóteses você pode apresentar
agravo de instrumento. Primeira situação, tá bom? O 1016 e o 1017 vai trazer a estrutura com relação a esse agravo. Então, ele vai falar para você assim, olha, o agravo precisa ter os fatos, o direito, o nome dos agravantes, ele precisa trazer todas essas informações, tá? É isso que o agravo de... O 1016 e o 1017 fala. Aí, o 1017, se não me falha a minha pouca memória agora, eu vou abrir aqui só para confirmar, ele pega... Não vou abrir aqui, não. Opa, caiu tudo agora. O 1017, se não me falha a memória, tá com uma saudade de abrir meu código, vocês não fazem ideia. Ele fala assim, a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente. Aí o 1017, ele traz quais são as peças que precisam ser apresentadas. Essas peças são as que formam o instrumento, né? Então, as peças são o que formam o instrumento do agravo de instrumento. Aí, qual que é o problema da nomenclatura do agravo de instrumento no recurso especial? Que nós não temos o instrumento. Vocês podem ver aí na estrutura da peça que eu não tenho uma juntada das petições de peças obrigatórias, né? Então, qual que é a discussão grande dentro da doutrina? Se eu não formo um instrumento, que é essa juntada dessas peças que o 1017 informa, por qual motivo eu vou chamar de instrumento? Né? Só que o 1015, ele chama de instrumento esse tipo de recurso com relação às situações do agravo no recurso especial, tá? Então, assim, a gente é literalmente uma questão de nomenclatura, eu não vejo aí muitos problemas. Se você for no 1042, ele fala assim, ó, cabe agravo contra a decisão de presidente ou de vice-presidente do Tribunal de Justiça que indeferir o pedido formulado no 1035, inadmitir com base no 1040 o recurso especial, inadmitir recurso especial e extraordinário sob o fundamento de que o acordo recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior. Então, assim, a gente tem agravo em recurso especial e a gente tem agravo de instrumento. O que a gente precisa entender é que agravo de instrumento segue o rol do 1015, agravo em recurso especial segue o rol do 1042, tá? O agravo em recurso especial, a gente não monta instrumento. Eu não tenho uma juntada de peça, né? Então, por isso que a gente tem aí esse problema de nomenclaturas. Tem gente que entende que a gente tem que continuar chamando de agravo de instrumento, tem gente que entende que a gente tem que chamar de agravo em recurso especial. É uma questão única e exclusivamente de nomenclaturas, uma vez que a estrutura da peça esteja dentro daquilo que é necessário. Tá? Eu entendi. Eu vou usar a minha peça aqui como agravo em recurso especial. Apesar do Devarim ter dito que ele mandou dele dessa forma e a pessoa recusou. Acho que ela não deveria ter recusado por conta disso, né? Eu também acho tanta coisa, mas vamos continuar aqui, né? Ela me deu só metade. Ela me deu só metade da pontuação. Aí, tá vendo? Vamos seguir o enterro. Então, vamos lá. Então, aí agora, a gente tem aí essa minuta de agravo de instrumento, ou minuta de agravo, enfim, tá? Agravante e agravado, que são as informações principais. Com relação aos fatos, resumo do problema, e nesse resumo do problema, o que é importante você bater nesse resumo do problema? É bater de que o seu agravo, o seu recurso não foi liberado e por quais motivos não foi liberado. Então, faz um resumão lá da história que a gente tem.
Ou se para você ainda é mais fácil, faz a cópia do resumo, que assim você não corre o risco de perder algum fato importante, tá? No cabimento, informar do não provimento ao recurso especial, acho que esse é o ponto principal, né? Então, informar que o recurso especial, ele não foi aceito, ele não foi provido. Então, informar que você está apresentando o agravo pelo não provimento a esse recurso especial. É por esse motivo que nós apresentamos agravo de instrumento em recurso especial. Então, colocar essa informação aí de que qual que é o motivo do cabimento do seu agravo. O meu cabimento é pelo não recebimento, pelo não provimento do meu recurso especial, tá? A título de mérito, o mérito do agravo é o mesmo mérito do recurso especial. Então, é apontar que de forma equivocada, né, a aplicação do artigo 11 não foi feita da forma correta, que ensejou a interposição do recurso especial. Por isso que eu digo que o agravo de instrumento em recurso especial, ele a fundamentação dele é praticamente a fundamentação do próprio recurso especial, né? A necessidade de que esse recurso seja aceito. Então, essa fundamentação aí, ela é muito parecida, tá? Então, qual que é o cabimento do meu recurso especial? O cabimento do meu recurso especial é porque o meu recurso. Qual que é o cabimento do meu agravo? É porque o meu recurso especial não foi aceito. Qual que é o mérito do meu agravo? O mérito do meu agravo é aquilo que ensejou o meu recurso especial. É a necessidade de que o artigo 11 da Lei da Ação Popular seja analisado de forma correta. Então, o mérito do agravo acaba sendo aí muito parecido com o mérito do recurso especial, tá? Nos pedidos que seja provido o agravo em recurso especial ou agravo de instrumento em recurso especial, a intimação dos agravados para apresentação de contraminuta, tá? A remessa ao Tribunal Superior de Justiça, isso daqui é muito importante, tá? Pedir a remessa e pedir a remessa para o lugar certo, a fim de que a reforma da decisão que inadmitiu o recurso especial, bem como a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que os réus sejam condenados à devolução dos valores indevidamente recebidos aos cofres, enfim. Aí é o seu pedido que você fez lá no seu recurso especial, tá? Mas aqui é importante você constar essa remessa ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Isso daqui é muito importante você constar isso e constar isso de uma forma muito clara aí no seu agravo de instrumento em recurso especial, tá? Temos em que repete deferimento. Acabou. É isso, tá? Amélia, qual era a sua dúvida? Era exatamente essa parte aqui. Afinal? É, exatamente a contraminuta, né? A minuta. A minuta, tá. Isso. Tá. Era exatamente isso. A Mas minuta agora você já clareou? A minuta Já. você vai usar os mesmos termos que você usou no seu recurso especial, você traz para o agravo, tá? E só essa é a pede minha aí... dúvida. Se eu tinha que trazer tudo ou que forma que eu poderia trazer, era isso. Entendi. Na vida prática, assim, na prática da prática mesmo, no nosso dia a dia, tá? O que a gente faz? Depois que a gente passa no exame de ordem, né? Que aí eu falo que depois que você passa no exame de ordem, você pode fazer até a peça na folha de sulfite. Você pode fazer a sua peça todinha escrita no cor-de-rosa, né? Até lá você não pode. Mas na nossa vida prática mesmo, o que a gente faz? A gente pega o recurso especial, joga na estrutura do agravo, troca recorrente e recorrido por agravante e agravado, e aí é o agravo. Porque é a mesma coisa, né? Os elementos que eu vou levantar são os mesmos. Algumas coisas a gente acaba tirando. Por exemplo, no agravo eu não preciso trazer aquela divergência de jurisprudência, então a gente tira.
No agravo, eu falo só do cabimento. Então, alguns pontos nós vamos retirando, né? Mas alguns pontos são iguais, não tem jeito. Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa agora na prática, né? A gente entrou lá com recurso especial que o tribunal rejeitou, não é isso? Aí a gente entrou com o agravo em recurso especial que vai cair na mão do cara mesmo. Ele não pode rejeitar de novo e não dar em nada, é isso? Então, mas quando a gente apresenta agravo em recurso especial, ele é obrigado a destrancar. Aí tem que subir. Então é isso. Na verdade, você força a barra para ir para a gente precisa dar uma forçada para que suba, entendeu? O recurso pode subir sozinho, sem eu precisar forçar. Agora, se ele não subir sozinho, tem que ser por meio de agravo. Aí ele tem que acertar e subir, é isso. Na prática é isso. Eu te diria que 99% dos casos sobe por agravo. Entendi. Você faz o recurso, ele trava, faz o agravo, aí ele tem que subir. É difícil um recurso especial subir sozinho. Você tem que forçar a barra. Eu entendi. Então, é uma ferramenta, né, para forçar a barra que não fica na mão dele, né? Tem que subir. Ok. É isso, tá? Tudo bem com o agravo de instrumento e recurso especial? Alguma dúvida aqui? Não, agora sim. Nossa, eu fiquei muito na dúvida. Eu falei, mas é igualzinho o recurso especial. Será que eu estou errando? E aí eu não conseguia. Eu falei, qual será a fundamentação? Eu fiquei com dúvida, entendeu? Mas beleza. É a mesma. Deixa eu só ver se eu abri aqui a peça certa. Vamos lá, eu vou fechar então aqui o agravo de instrumento e recurso especial e vamos para o nosso cumprimento de sentença. Aqui, pronto. Chegamos no nosso cumprimento de sentença. Bem, virando então, né? Vamos virar agora, virando o disco. A gente vai ver agora a estrutura de um cumprimento de sentença numa ação de alimentos. Eu quero deixar isso muito frisado, tá? E nós vamos ver o cumprimento de sentença. Eu vou até... quando eu for falar coisas que são muito importantes, eu volto aqui para a terra. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de cumprimento de sentença em ação de alimentos, a gente precisa lembrar, primeiro, que a ação de alimentos ela tem procedimento próprio, então ela é de procedimento especial. Segunda coisa, a gente precisa lembrar que nós temos lei própria. E a lei de alimentos, ela também faz a análise do não pagamento dos alimentos, tá? Se você pegar o seu Código de Processo Civil, o seu Código de Processo Civil, ele vai dizer lá como que você precisa proceder para falar de cumprimento de sentença em alimentos. No entanto, que a gente vai ver aqui mais para baixo, nas questões de mérito, por exemplo, o 528 do CPC, tá? Então, não esqueça disso. Cumprimento de sentença em ação de alimentos, ele é diferente de um cumprimento de sentença normal, tá? A gente tem um procedimento próprio a título desse cumprimento de sentença, porque a gente vem de um procedimento especial, a gente vem de uma legislação própria que traz para a gente uma forma própria de pedir esse cumprimento de sentença, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Aqui a gente vai trabalhar com um cumprimento de sentença em ação de alimentos. Então, a estrutura é a mesma de um cumprimento de sentença normal, mas a fundamentação é diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O cumprimento de sentença, ele é apresentado ao juiz que proferiu a sentença. Então, a gente tem que pensar assim, né? Que esse processo, ele passou por fases, né? Ele passou, então, pela sua fase postulatória, ele passou pela sua fase probatória, ele passou pela sua fase decisória, ele passou pela sua fase recursal, aí nós chegamos na fase do cumprimento de sentença, e o cumprimento de sentença, ele é feito pelo juiz que prolatou
a fase decisória. Então, é isso que a gente precisa entender. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Diferente do penal, que a gente tem um juiz da execução penal, aqui a gente não tem isso. Então, aqui o juiz que proferiu a decisão de primeiro grau é o juiz que agora vai acompanhar o cumprimento de sentença. Por esse motivo que a gente vai endereçar a peça para o juiz da Vara da Família e Sucessões da comarca de Apucarana, que é o juízo que prolatou a decisão de primeiro grau, tá? E é aquilo que eu sempre falo, né? A gente gera um processo sincrético, porque dentro do mesmo processo eu tenho todas as fases. Eu não preciso abrir um novo processo para falar desse cumprimento de sentença. Dentro do mesmo processo, a gente tem aí todas as fases, tá? Número de processo, que a gente não tem, o problema não fala. Uma observação importantíssima aqui, ó. A nossa criança já nasceu e chama-se Cristiano. Então, quem é que vai pedir para que a sentença seja cumprida? O menor impúbere, né? Então, aqui a criança já nasceu. Então, é o menor impúbere neste ato representado por sua mãe. Faça a qualificação da mãe, porque você está começando uma nova fase do processo. Então, faça a qualificação da mãe e faça a qualificação da parte contrária, tá bom? Ah, eu qualifiquei o Cristiano também. Não tem problema, é que pela idade do Cristiano lá, levar em consideração de que ele já tem um RG e um CPF, às vezes é um pouco puxado. Mas não tem problema, se você qualificou ele, não tem problema nenhum, tá? O importante é a qualificação da mãe, mesmo porque quando você for lá distribuir esse processo no site do Tribunal de Justiça, você vai precisar qualificar a mãe, tá bom? Então é por isso que a gente coloca as informações dela. Qualificar a mãe ou quem representar esse menor impúbere, tá? Aqui no nosso caso aqui é a mãe. Apresentar cumprimento de sentença. Nos fatos, o que você precisa falar nos fatos? Que o exequente é filho do executado, é a primeira coisa que você precisa dizer. Eu não quero trabalhar com exequente, eu quero trabalhar com autor e réu. Desculpa, aqui você vai ter que trabalhar com exequente executado, porque aqui a gente não tem mais autor e réu, tá? Quando a gente chega no cumprimento de sentença, a gente já tem um direito material reconhecido. Se eu já tenho um direito material reconhecido, dessa forma eu não tenho o que falar mais de autor e réu. Eu tenho um exequente e um executado, tá bom? Exequente é quem apresenta o cumprimento de sentença, o executado é quem sofre esse cumprimento de sentença, tá? Então, que o exequente é filho do executado, tá bom? Você não vai colocar desse jeito, né? Você vai colocar que ocorreu um relacionamento entre Margarida e Francisco. Deste relacionamento, tivemos um fruto que é o exequente. Que o título executivo é a sentença que condenou o executado a pagar alimentos no valor de R$3.000. Então, a sentença condenou nos alimentos até então gravídicos, né? De R$3.000. Quando deixa de ser gravídicos, eles se transformam em alimentos, né? Por isso que a gente pede lá na petição que a gente fala dos alimentos gravídicos, a gente pede para que depois eles sejam convertidos em definitivos, que eles sejam gravídicos depois convertidos, né? Com o nascimento. Então, o que é um título executivo? Porque se não fosse um título executivo, não seria cumprimento de sentença, seria processo de execução, tá? Então, fala que é um título executivo, por esse motivo é um cumprimento de sentença. Nos fatos, informe que a sentença transitou em julgado, ou seja, que você já recorreu e que já fez coisa julgada, não cabe mais aí nenhum tipo de modificação. E que o executado deixou de fornecer os alimentos há 2 meses, tá? Indicando a existência de um demonstrativo da dívida anexada à petição. Então, você não vai precisar fazer esse indicativo, mas informe que você está juntando isso à petição, tá? Então, os seus fatos se resumem a isso, tá bom? Então, fale lá que
a genitora do exequente teve um relacionamento com o executado, que disso gerou-se o fruto que é o exequente, que o executado foi condenado ao pagamento de alimentos de tal valor, que eram alimentos gravídicos que se converteu em alimentos definitivos, que a sentença já transitou em julgado e que ele não está pagando os alimentos aí há 2 meses. No direito, a gente trabalha com uma base da Constituição Federal, que é a percepção dos alimentos, né? Então, a necessidade dos alimentos que vem lá dos direitos da personalidade, tá? A gente trabalha com o artigo 5 para falar de prisão, porque o não pagamento dos alimentos é o único tipo de prisão civil que a gente tem. Então, é o artigo 5º que fala que é constitucional o pedido de prisão ao devedor de alimentos, tá? Então, por isso que a gente traz aí o artigo 5º. O artigo 6º da ação de alimentos, que fala, né, dessa conversão para pensão alimentícia, então a conversão dos alimentos gravídicos para pensão alimentícia. Por isso que quando a gente fez a ação de alimentos, lá nos pedidos a gente pediu a conversão para os definitivos, né? E o 528 do CPC, que fala do rito da prisão. Eu vou até ver aqui com vocês o 528, porque ele traz algumas informações que são importantes. O 528, ele fala assim, ó, no seu parágrafo 3º, o caput. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Então, aqui, a gente já começa com uma modificação, né? A gente não fala em contestação da parte contrária, a gente fala de uma justificativa, a gente não fala em prazo de 15 dias, a gente fala em prazo de 3. O parágrafo 3º fala o seguinte: se o executado não pagar, ou seja, a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, pode decretar a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, tá? E o 7º, o débito alimentar que autoriza a prisão do alimento é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Ou seja, só para quebrar aquele mito de que a gente precisa guardar 3 prestações, 3 pensões? 3 pensões não pagas para mover a ação pedindo a pensão. Não, é até 3. Então, não pagou uma, você quer pedir a prisão, você pode. É você que vê aí o que você quer fazer da vida, tá? Dos pedidos. A intimação do executado para que apresente no prazo de 3 dias, efetue o pagamento das parcelas, vencidas e vincendas. Então, são as parcelas que você está cobrando e as parcelas que se vencerem no decorrer do processo, devidamente corrigidas. Ou se não fazer o pagamento que justifique a impossibilidade, sob pena de protesto e sob pena de prisão, tá bom? Então, esse prazo aqui a gente muda, a gente não tem um prazo de 15 dias para justificar, a gente tem um prazo de 3. A intervenção do MP, porque a gente tem um menor impúbere, e a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, tá? Então, os nossos pedidos aí, eles também acabam mudando um pouco, uma vez que a gente não fala o termo contestação, e sim a gente fala justificativa. O 292, que é o valor da causa, ele fala assim: na ação de cobrança de dívida, a soma monetária corrigida do principal, os juros de mora vencido e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Então, qual que é o valor da causa? A gente teria que pegar o valor que ele deve, fazer as devidas correções com as
com os juros e correção monetária do Tribunal, do índice do Tribunal de Justiça, para poder colocar o valor da causa, tá? Então, é dessa forma que a gente faria esse cálculo. Termos em que pede deferimento e o seu cumprimento de sentença em ação de alimentos está pronto, tá? Não tem aí muitos segredos a cumprirem. Dúvidas? Sim. Pronto. Não. Ainda Nós bem, vamos então ter que... me sinto falando sozinha. Eu tenho dúvida. Vai lá, Mel. Quê? Ainda bem, senão eu me sinto falando sozinha. Eu tenho dúvida, sim. Então, no valor da causa, eu vou ter que fazer o cálculo e inserir esse cálculo aí? Eu entendo que não. Eu acho que você pode pôr só o 2921. Graças a Deus. Obrigada. Porque vocês não têm como fazer esse cálculo, entendeu? Não mesmo. Mete um X. Valor da causa. Ou você Curso faz, de você coloca o matemática. X, ou você põe o Brincadeira. 292, tá? Tá bom, meu amor, obrigada. Tá bom? Nada. Reinaldo, Dúvidas. Nesse caso, não. nesse caso não? Então tá bom. Bem, com isso, então, o seu cumprimento de sentença em ação de alimentos está encerrado, tá? Só tava... Professora, Oi? sobre esse valor da causa, tem uma orientação do tutor lá nas mensagens de como proceder aí. Tem uma frase lá que ela pediu para colocar aí nesse lugar. O que ela pediu Já que a gente não consegue. Aí eu não estou lembrado agora qual é a frase específica, mas como a gente não sabe fazer esse cálculo aí, essa atualização, ela pediu para colocar uma frase específica. Está lá nas orientações, nas mensagens dela. Então, vê lá qual é o que ela pede para colocar. Não, na sua não tem. Na minha, não. Professora, oi? Como que eu identifico que é cumprimento de sentença? Porque ela colocou que estava errado, cumprimento de sentença. Oi? Oi? Eu coloquei na petição cumprimento de sentença e ela escreveu lá que estava errado, que eu tinha que verificar melhor, então não sei. Como que a gente identifica que é cumprimento de sentença? A gente identifica cumprimento de sentença porque esse processo já passou por todas a gente já teve a fase postulatória, tá? Já passou a fase recursal, ninguém recorreu. Eu já tenho um trânsito em julgado da sentença. Então, a única possibilidade que eu tenho agora é um cumprimento de sentença. Não tem... tudo que podia ser feito já foi. Então, agora o que a gente tem é um cumprimento de sentença, né? O próprio problema fala que, olha, ele não fez o pagamento das prestações. Ele não pagou a pensão alimentícia. Se ele não pagou a pensão alimentícia, e se eu tenho uma sentença, automaticamente é uma sentença e não uma ação de execução. Então, você identifica que é um cumprimento de sentença por isso daqui, ó. Por ser um título executivo e por ser uma sentença que transitou em julgado. É por esses dois pontos aqui que você identifica que é um cumprimento de sentença, tá? Não tem outra alternativa aqui, não tem o que fazer, não, tá? Crianças, beijos de luz para vocês, bom descansos a todos e a cada um, e a gente se encontra semana que vem para conversarmos sobre a unidade 6, tá bom? Beijos a todos.